finalizamos o nosso simpósio com um debate, com a presença dos 4 colegas que fizeram as comunicações que apresentámos anteriormente e que parece-me cordial apresentar-vos desde já. Da minha direita para a minha esquerda, Eduardo Guimarães, da Universidade do Porto, Sérgio Ramos, da Universidade Lusófona, Mário Gomes, selecionador nacional e coordenador das seleções masculinas da Federação Portuguesa de Basquetebol, Jorge Arede, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e Manuel João Silva, da Universidade de Coimbra. Em primeiro lugar, um agradecimento muito especial ao facto de estarem presentes e apenas para nos organizarmos como metodologia de debate, discussão, lançar-vos um tema para cada um de vós que tenha sido uma marca importante das vossas comunicações e, portanto, cada um de vós, depois de me dirigir especificamente a cada um, os restantes colegas estarão à vontade para intervir e debater a questão que esteja em causa. Eu dirigia ao Eduardo a minha primeira temática para debate. Falas na tua comunicação na questão teórica que ainda hoje nos debatemos em torno da existência ou não de períodos críticos ou janelas de oportunidade. O facto de, teoricamente, a sua existência ser colocada em facto, como um facto, a evidência empírica não ser de fácil sustentação, faz-nos, de alguma maneira, discutir ainda hoje estes dois conceitos. Gostava que pronunciasse um pouco sobre isso, porque me parece que é um tema muito interessante na tua comunicação. Sim, antes de mais, agradecer mais uma vez o convite, cumprimentar a todos e, de facto, esta é uma ideia já algo antiga, que parece que vai parando no ar, de que existe estes períodos sensíveis ao longo do processo de formação dos jovens, onde é possível maximizar aquilo que é a sua resposta ao treino, neste caso mais em particular da força muscular. E o que acontece é que alguns autores já há vários anos que vêm dizendo que quando há um pico de desenvolvimento, ou seja, quando a taxa do desenvolvimento de uma certa, por exemplo, uma componente da força é maior, quando há esse momento particular, que isso significa que estamos ali, podemos estar perante de facto um período sensível ou uma janela de oportunidade, que é uma outra forma mais pomposa de dizer do assunto. Aquilo que nós identificamos, e não foi só no nosso estudo, de facto há muito pouco a literatura acerca deste tema, a evidência empírica também não existe, e a nossa suspeição é que, de facto, se a carga for bem, se for aplicada naqueles momentos em particular, que de facto a resposta dos atletas vai ser maximizada. Isso é uma suspeição. Falta agora alguns trabalhos mais experimentais para de facto tentarmos confirmar esta ideia que vai, como eu disse há pouco, vai pairando no ar. E basicamente é isto, dizendo que mais uma vez há de facto poucos estudos, há um também o nosso é no basquetebol, há um também no futebol e, curiosamente ou não, o momento que eles acharam que eles encontraram como sendo aquele onde se pode encontrar esta janela de oportunidade é de facto no coincidente ali com o pico de velocidade à altura, ou seja, neste momento em que todos nós passamos, seja por um aumento de altura, seja um aumento de massa muscular, seja também por alguns incrementos naquilo que é a testosterona nos rapazes, pode providenciar também estes incrementos naquilo que é o desenvolvimento da força muscular. Eu não sei se algum dos colegas quer dizer algo.
Eu diria, se me permite, e agradecendo a iniciativa, muito bem o Eduardo Guimarães, mas na verdade o que se passa é que nós temos uma organização da formação desportiva em escalões que foram várias vezes revistos. Infantis, iniciados, cadetes, júniores, depois apareceu e desapareceu o sub-20, apareceu e desapareceu o sub-23, cadetes A e cadetes B, e a modalidade, com tanta dúvida da ciência, as modalidades, não é o basquete, não estamos aqui para discutir o basquete, têm revisto empiricamente, sucessivamente, com avanços e recuos, a organização da formação desportiva a médio e longo prazo. Esta tomada de decisão precisa de evidência científica. Aquele colega fala na importância dos 14 anos e do pico de velocidade de crescimento. O colega do lado foi estudar aquelas idades e vê que tem enorme variabilidade. Em que idade é que deve passar de 28 para 15 metros? Em que idade é que se joga com a bola 5, 6 e 7? Em que idade é que eles estão prontos a lançar de 6,75 m? É que isso deforma o lançamento. Em que idade é que se aprende? Em que idade é que se refina? Em que idade é que eles estão prontos para ir para as competições internacionais? Qual é as lesões que acontecem nos centros de treino quando se passa a treinar todos os dias? Tem os atletas com os centros de treino maior historial e cadastro, aquilo que é uma anamnese biográfica de lesões, que os outros ou não? Quantas lesões ocorrem por 10 mil horas de treino? O atleta de alto nível, estudos, evidências publicadas, o atleta que despoleta ter um potencial acima do normal, a única coisa que lhe esperam não é um contrato profissional, são lesões. Administração da carga, fundamental. Nós não vimos para dar respostas, às vezes é para perguntas de debate. Porquê? Porque estão aqui pessoas que fizeram estudos monográficos com o autor de capa e nós temos que chegar a um patamar que é produzir investigação coletiva. Identificar estas perguntas e deixar de fazer investigação de capa, com o autor na capa. Investigação da agenda social, da agenda da modalidade. É fundamental, dou-vos os parabéns. A minha questão tem muito a ver também com esse conjunto de questões que colocas, porque o que me parece que fica muitas das vezes na ideia do treinador é que isto é um tema muito confuso. Então, mas há ou não há períodos sensíveis, não é? Que mensagem forte é que nós poderíamos deixar ao treinador nesse sentido? Períodos sensíveis, janelas de oportunidade, é tudo a mesma coisa, provavelmente será, não é? Mas creio que há uma mensagem forte que ao treinador nós podíamos deixar. Sim, a nossa mensagem era que vale a pena investir neste campo da investigação. Como eu disse há pouco, aquilo que nós temos um estudo observacional, nós de facto identificamos picos de desenvolvimento em diferentes componentes da força muscular. Agora, se isso se percute de facto em períodos sensíveis ou não, acho que ainda não estamos aí. De facto, acho que ainda não estamos aí. Precisamos agora de continuar a investir nesta área e, por exemplo, implementar um programa de treino em alguns atletas naquele período e ver se, por exemplo, a resposta desses atletas é de facto mais elevada ou não do que noutros que não foram colocados naquela situação. Eu não quero dizer que quando a carga é aplicada fora daquele período que não vai haver incrementos, como é óbvio vai haver, e é isso que nós conseguimos ver também enquanto treinadores ou jogadores. Claro que vai haver. Agora a dúvida é se for aplicado naqueles momentos, será que essa resposta vai ter um incremento ainda maior? Precisamos de mais investigação para dar uma resposta mais concreta a esse assunto. Porque a teoria tem falado muito disso, mas sem fundamentos, sem factos, sem evidência empírica de facto. O Jorge Aredo tem uma expressão muito interessante na comunicação que apresentou, quando afirma que a avaliação da maturação biológica é determinante para conhecer o valor real do atleta. E nesse sentido, aliás, na linha das questões que aqui estão a ser colocadas, determinante para projetar, não é, o processo de desenvolvimento do jogador a médio e longo prazo. O que é que realmente queres dizer com isto, João? Bem, o que os nossos estudos demonstram é que
o rendimento do jogo, algumas variáveis do jogo, são explicadas pela maturação biológica. O que quer dizer que, por exemplo, ações como desarmes de lançamento são mais frequentes em atletas que têm um desenvolvimento precoce, enquanto aquelas ações do jogo, como as assistências, aquelas que promovem situações de finalização, são feitas por atletas que têm um desenvolvimento mais tardio. E claro que isto é interessante, até pegando aqui nas palavras do professor Manuel João, que estava a dizer muito bem, naquilo que é a construção do próprio processo de desenvolvimento dos talentos esportivos, porque na verdade, se nós estamos a percebermos que os jogadores respondem ao jogo de forma diferente e que isso pode ser explicado pela sua maturação, aquilo que acontece do ponto de vista regulamentar e da própria dinâmica do jogo não deve ser igual, porque estamos a criar oportunidades de desenvolvimento aos jogadores que muitas vezes podem ser ajustadas àquilo que é a sua individualidade, digamos assim, o seu desenvolvimento maturacional. Portanto, quando nós queremos dizer, o que nós queremos dizer com essa expressão é isso mesmo, porque muitas vezes também quando olhamos em escalões de formação onde existe uma interindividualidade do ponto de vista maturacional muito grande, muitas vezes nós olhamos para os jogadores e determinadas situações do jogo que eles fazem, determinadas respostas que eles dão, muitas vezes são explicadas por essa vantagem que eles têm do ponto de vista maturacional e não pela compreensão que têm do jogo. E nós sabemos que, quando falamos do basquete de elite, a tomada de decisão é fundamental. E muitas vezes a tomada de decisão em escalões mais jovens é apenas explicada por estas vantagens que a maturação lhes confere e não pela capacidade que eles têm de compreender o jogo, que é algo que os nossos estudos comprovam que os atletas que têm um desenvolvimento mais tardio são capazes de fazer melhor, de contribuir de forma mais significativa para o desenrolar do jogo. Eu vou deixar um dado que acho que é interessante partilhar de um dos estudos que tu efetuaste, quando comparaste atletas de desenvolvimento maturacional normal com atletas que maturacionalmente, de forma mais precoce, atingiram os seus níveis de maturação. Dessa forma. Portanto, quando fizeste a comparação destes dois tipos de atletas, verificaste que os atletas que apresentavam-se mais precoces foram aqueles que jogaram mais minutos nos campeonatos nacionais em Portugal. Sim. E aqueles que jogaram menos minutos nas competições internacionais. Eu acho que este dado é um dado interessante e é um dado relevante e aparentemente um bocadinho pouco perceptível, digo eu. Sim, o que nós verificámos foi que eles jogaram menos minutos nos campeonatos da Europa comparativamente às festas de Albufeira. Evidentemente, estamos a falar de um processo de seleção diferente, porque as seleções regionais e as seleções nacionais têm um processo de seleção diferenciado, mas isso não deixa de ser interessante. O que no nosso entender, parece-nos que aquela vantagem que eles têm num determinado período, vai se esbatendo quando as exigências do jogo são completamente diferentes. E nós sabemos disso, que as exigências nos campeonatos da Europa são completamente diferentes da nossa realidade. Portanto, quando chega a hora da verdade, de ter que ter algum rendimento, esse dado deixa de ser tão relevante, a questão da maturação. Portanto, o que importa mais é a resposta que efetivamente os jogadores são capazes de dar em aspectos críticos do jogo, como as assistências e os pontos. Eu não sei se algum colega quer intervir. Sim, sobretudo no confronto internacional, possivelmente também os jogadores com que eles vão defrontar são também, do ponto de vista maturacional, iguais a eles. Aqui a questão da maturação é que muitas vezes pode ser um fator confundidor para os treinadores, numa perspectiva também da avaliação, quer do rendimento atual do atleta, como uma perspectiva de potencial futuro. E muitas vezes esta tendência que... Existem aqui dois desvios que podem ocorrer deste facto. É a sobreavaliação de atletas, isto é, atletas que já têm um desempenho atual elevado, portanto nós predizemos que vai ter que este potencial que ele tem agora no momento vai também ser transferível no futuro, ou então aqueles atletas de maturação tardia em que nós subavaliamos, que até consideramos que são atletas que não têm capacidade para chegar ao alto rendimento. A verdade é que são estes atletas, por vezes, estes atletas de maturação tardia, que são obrigados, devido ao confronto com
pares que já são mais fortes do que eles têm que desenvolver outro tipo de capacidades, que são as tais capacidades, como é que eles resolvem os problemas do jogo. Se não têm a capacidade de resolver os problemas do jogo através da componente física, não é? Que é muito associada aos desenvolvimentos maturacionais diferentes, o que eles vão fazer é tentar desenvolver as outras vertentes, nomeadamente a vertente técnica e a vertente tática, não é? Resolver os problemas do jogo através das soluções técnico-táticas que conseguem apresentar em campo. E muitas vezes, nós treinadores, e para os treinadores acho que é um dado importante, muitos estudos evidenciam isso, que a questão da influência da maturação nas habilidades técnicas não tem uma ponderância tão relevante, nomeadamente nas habilidades técnicas mais de precisão. E talvez nós encontramos, neste processo de avaliação de atletas, direcionamos mais, quizás, sobretudo antes do pico de crescimento em altura, onde apresentam grandes diferenças interindividuais, tentar arranjar outras baterias de teste, outro modo de avaliar os atletas, que nos permite, quando estes atletas de maturação precoce deixam de desenvolver os de maturação tardia, acabam por os apanhar. Agora, nestas alturas, é que nós conseguimos perceber realmente quem é que são os atletas que, numa perspectiva de alto rendimento, numa perspectiva de excelência desportiva, podem chegar lá ou não. Estar a fazer estas tomadas de decisões a idades precoces, nomeadamente antes do pico de crescimento e altura, pode ser um risco, porque podemos correr o risco de excluir atletas, os tais atletas de maturação tardia e, para já, não dando tantas oportunidades a nível da participação, nomeadamente seleções distritais, seleções nacionais, e há evidências, nomeadamente, não só relativamente à maturação, mas também ao efeito da idade relativa nas seleções nacionais dos campeonatos da Europa, e portanto nós temos que ter uma clara atenção enquanto treinadores nesta perspectiva da seleção de talento, e se calhar focarmos mais numa perspectiva de desenvolvimento, não tão na seleção precoce do talento, mas mais tentar desenvolver e depois, mais tarde, aí sim, talvez depois do pico de crescimento em altura, podemos já perceber quem é que são os atletas que realmente têm e desenvolvem não só a componente física, mas também outras componentes, e como o Jorge disse, que no alto rendimento são fundamentais, que é a questão técnica e a questão tática. Não deixando de ser importante também, porque é algo que nós, selecionadores, também observamos no alto rendimento, que a dimensão física, ainda no confronto internacional, continua a ser um problema para os nossos jogadores, na medida que continuamos a apresentar grandes déficits relativamente a outras seleções, e que obviamente isso também tem uma influência quer no rendimento individual dos jogadores, quer depois também no rendimento coletivo, nos resultados esportivos das nossas seleções nacionais. Sim, António, se me permites acrescentar só aqui uma pequena questão, que tem a ver também com o desenvolvimento, com os atletas que têm um desenvolvimento precoce. E congregando aquilo que é a investigação e a minha experiência nas seleções nacionais, uma das questões que me saltou logo à vista foi o facto dos atletas que têm um desenvolvimento precoce, quando eles têm o seu pico de crescimento, e pegando também na investigação que o Eduardo vai fazendo, esta ideia de perceber quais são os momentos ideais para trabalhar, muitas vezes o que acontece é que os nossos atletas, que acabam depois por ter o desenvolvimento precoce e acabam por jogar em posições-chave do jogo, acabam por, no período em que eles estão a crescer mais, ser num momento em que o treino é muito pouco estruturado, em que as ofertas que nós damos são desajustadas àquilo que é a sua idade biológica. Precisavam de ser acompanhados de forma individualizada e por profissionais devidamente qualificados que percebam as necessidades daquele indivíduo. E o que muitas vezes acontece é que nós vamos, ao longo do tempo, sofrendo as consequências de não termos essa individualização. Porque, na verdade, quando nós olhamos para os dados, os jogadores espanhóis, por exemplo, também têm desenvolvimento precoce e eles são chave no jogo. Nós também temos jogadores precoces, mas com um background, todo um processo de treino completamente diferente. Portanto, isto são umas questões em que eles avaliam e treinam os jogadores de forma individualizada. E só uma outra nota, para as pessoas perceberem, às vezes, com exemplos, conseguimos perceber melhor. Na altura, quando nós fazíamos a observação de atletas sub-15, foi identificado um jogador que eu me recordo muito bem, que tinha um desenvolvimento muito tardio. E eu vi claramente aquele jogador ia ser prejudicado no processo de seleção. E é curioso que ele passa à frente, passa fora do processo a seleção de sub-16, sub-18, mas aparece na seleção de sub-20, quando
tudo já está igualado do ponto de vista maturacional. E isto não deixa de ser interessante, porque o que acontece é que nós não proporcionamos as mesmas oportunidades, só pelo simples facto daquele atleta ter um desenvolvimento tardio. No entanto, quando foi necessário ter o seu pico de performance, vamos chamar assim, ele foi capaz de igualar com os outros. E, portanto, a importância de nós olharmos para estes aspectos, o real valor e o potencial do jogador, é neste sentido, de lhes conferir as oportunidades que eles necessitam. Okay? Manuel? Não, muito rápido. Eu acho que se olharmos assim num relance, um scanner das tendências da modalidade, eu acho que tivemos uma fase de brutalidade, que era a cultura do in your face e do body contact. E o que estamos a assistir é a valorização. O jogador pequeno respondeu atirando-o de mais longe. E isto cria um paradoxo. Nós temos que ter jogadores mais altos e mais habilidosos. Eu acho que está a voltar o ball handling. O ball handling está a voltar, embora o LeBron James não seja um exemplo, está a voltar à modalidade. E o ball handling não se ganha no treino, ganha-se na rua. Portanto, há aqui problemas que é assim, a sociedade produz crianças, cada vez menos, mas as cada vez menos crianças têm que chegar ao treino e encontrar mais qualidade, mas nunca será o treino com qualidade que vai resolver tudo. E a modalidade tem que ir à procura. Há jogadores altos porque são adiantados, não interessam. Altos sem serem adiantados porque são verdadeiramente altos, interessam. É preciso despistá-los e há idades ótimas para os despistar e técnicas ótimas para os despistar. Agora, nós temos hoje aqui uma mudança do basquete da brutalidade para o ball handling. E isso vai obrigar os treinadores a mudarem as idades baixas, são idades sensoriais, voltarem aos exercícios de muita bola na mão, no treino e na rua. Eu conheço bem o trabalho do Sérgio e fui parceiro em muitos dessas aventuras de investigação, e há dois dados muito interessantes que eu acho que o teu trabalho tem, independentemente dos outros, porque todo o teu trabalho tem muito mérito e é extraordinariamente interessante. O primeiro é a ideia de que o que é explosivo é determinante no rendimento dos miúdos, dos jovens. Bom, porventura, também será determinante no rendimento mais tarde, digo eu. A outra questão é aquilo que tu conseguiste terminar por fazer, que é, no fundo, no quadro genérico de testes que mais vulgarmente utilizamos para avaliar as qualidades físicas dos nossos jogadores, conseguirmos encontrar aqui formas de ajuizar o que é bom e o que é mau, isto é, fazer curvas de percentis de desempenho, o que é, penso para o treinador, de uma utilidade extrema. Gostava que falasse um pouco sobre isso e nos esclarecesse objetivamente estas duas questões. Sim, em primeiro lugar, relativamente ao primeiro dado, ele é evidente relativamente ao rendimento de jovens jogadores, nomeadamente de sub-14, uma clara influência dos aspectos da força, nomeadamente da força explosiva, quer dos membros superiores, quer também dos membros inferiores. Portanto, isso parece-me evidente, obviamente também influenciado pelo fator maturacional, mas isso é um dado relevante. Relativamente à segunda questão, foi a tentativa de nós, no fundo, com os dados que nós tínhamos, e tínhamos uns dados de uma população que é uma população representativa do que são os melhores atletas nacionais, tentámos, no fundo, dar alguma ferramenta para os treinadores que, quando avaliam esta componente física, o façam de acordo com a idade cronológica dos praticantes, mas também com a sua idade maturacional. E foi esse, portanto, o último estudo foi tentar criar tabelas normativas, no fundo, que é um instrumento para os treinadores. Quando um atleta que faça um atleta de 13 anos que faça 10 segundos no Agility Test, o que é que isso significa? É bom, é mau, e no fundo isso permite-me também não só dar o feedback a esse atleta no momento, mas também orientar o processo de treino para as melhorias dessas capacidades que são fundamentais no basquetebol. Portanto, era a tentativa de dar uma ferramenta aos treinadores. As tabelas percentílicas existem muitas de acordo com a idade, mas achámos também importante relativamente à maturação, e nós tivemos dados interessantes de atletas que tinham uma determinada idade cronológica e que nós achávamos que estavam no percentil 50, mas quando avaliavam esse mesmo atleta de acordo
com a distância que tinha para o pico de crescimento, esse atleta já estava num percentil completamente diferente. E, portanto, esses dados são dados interessantes e, no fundo, são uma ferramenta para o treinador avaliar as capacidades físicas do atleta, mas também projetar o treino dessas capacidades e, no fundo, fazer um planeamento a médio e longo prazo dos atletas. Eu acho que isso é um aspecto determinante e fundamental. O Manel tem uma ideia muito forte na sua comunicação, que é o tema da variabilidade, evidentemente, a questão do talento e a variabilidade da forma como o talento se pode expressar é evidentemente um problema da detecção, da seleção e evidentemente do desenvolvimento do próprio talento, não é? E depois diz uma coisa muito interessante também, que o processo de seleção do talento deve ser fundamentado com base em traços e atributos que são menos treináveis ou que são mais dificilmente de treinar. Eu acho que esta ideia é uma boa ideia, é algo que me ficou em reflexão e gostava de te ouvir falar um pouco sobre isto, Manel. Muito obrigado. Eu diria o seguinte, nós temos aqui uma modalidade que se faz jogar de um jogo mais rápido, com mais precisão, com mais brutalidade e com muito body contact. Isto é como se fosse uma selva. Para chegar a esta selva, 3 vezes por semana não chegam. É preciso ter irmãos mais velhos, é preciso crescer em ambientes de disputa. E nós começámos a notar que os atletas têm orientações para o ego. Pensam que são os melhores, acham que mais ninguém faz tão bem como eles, e andei muito tempo com a minha fita métrica a medir a altura. São estudos todos eles muito importantes dos atletas. E o sumário da minha investigação de 10 anos encontrei na entrevista de um ex-jogador de basquete, por acaso era doutorado em Engenharia Mecânica, que ele dizia-me assim: eu tenho um basquete de rua, do Vasco da Gama, fui para o Futebol Clube do Porto, era pequeno, tive que lançar de muito longe, não era de 6,25 m, às vezes lançava dos 7, hoje não conseguia fazer porque isso requeria uma parede abdominal, um engenheiro a falar da parede abdominal. E eu olhei, então, mas este homem disse em 5 minutos que eu andei a estudar há 10 anos. O que é que ali está em causa? Nós, nos nossos trabalhos, verificamos que os meus atletas em baixas idades são os que têm core. São os que têm uma... E os treinadores não os vejo a fazer abdominais. Eu contacto com ginastas internacionais, eles fazem 500, 600 mil abdominais de manhã, outros 500, 600 mil à noite. E eu vejo a postura até destes jovens que estão aqui a ajudar no clínico, eles não têm a capacidade de estar numa posição defensiva. Não têm capacidade de suportar um corpo que terá 200 centímetros. O atleta que eu quero tem que ter 200 centímetros. E para crescer 200 centímetros aos 14 anos, o organismo é económico. Se dá altura, não dá massa. O indivíduo grande é magro. Se não for magro, é adiantado, não interessa. É perda de tempo. É falacioso. Nas fotografias que eu fui tirando aos atletas de seleção, eles eram todos eles diferentes. Mas o jovem de 14 anos, com 2,6 m, estava lá. E há uns anos atrás, descobrimos um no Burgal com 2,14 m. Não pode chegar aos 15 anos ao basquete. Portanto, tem que haver campanhas de detecção de talentos baseadas na altura, para resolver problemas estruturais da modalidade. E estes indivíduos têm que entrar numa fileira de treino, que é uma fileira de treino completamente diferente dos outros. E depois, os indivíduos que andam por aí devem gostar muito da modalidade, ter muitas horas de rua. O tal Vasco da Gama, o tal engenheiro da Universidade do Porto, que lançava bem porque tinha muitas horas, 10 mil horas no pavilhão lá, na rua do Vasco da Gama. Essas são as mensagens. Portanto, em 10 atletas, um é de talento, os outros 9 são de trabalho. E recordo-me os treinadores velhos dizerem o seguinte: há um atleta que fez tudo ao contrário do que eu tinha mandado fazer e ganhou. O atleta selvagem, olha, ontem jogou um no meio campo, noutras modalidades também é assim. O atleta, nós racionalizamos, é o positivismo do treino. O que não se define não se estuda, o que não se define não se mede, o que não é medido não entra na estatística, o que não tem estatística eu não venho aqui dizer nada. E temos de nos soltar disso e pôr os treinadores a falar com os investigadores, vocês darem perguntas para nós em conjunto irmos recolher e depois nós temos de vir discutir os dados com eles. Não é nós recolhemos os dados e nós discutirmos, não os trazendo à chamada da discussão, isso está aqui a ser feito hoje. Estes processos muito organizados não levam a lado nenhum. Desculpem lá, não levam a lado nenhum. Esqueçam. É importante, margens. Devemos trabalhar com margens. Voltar ao basquete de rua, ir à procura de jogador alto, voltar a treinar 1000 abdominais por dia,
todos os dias, treinar basquete todos os dias, não é 3 vezes por semana, ao fim do dia, quando os avós, já nem são os pais que levam aos treinos, são os avós. A Escola Nacional de Basquetebol vai resolver o problema dos pais? Não. Há aqui problemas que temos que chamar à pedra quem decide. Senão andamos a vender taparoeiros. E eu acrescentava isso, ball handling e lançar ao cesto. Excelente. Obrigado. Mário, Vocês põem numa posição difícil. Isto vai ser montado depois, não é? não. É tudo ao natural. É aqui? Está ligado, está ligado. Está ligado. Bom, antes de mais, agradecer-vos este bocadinho e tudo o que esteve antes deste bocadinho. Não só na preparação deste trabalho propriamente dito, mas em tudo aquilo que vocês têm feito ligados à modalidade. Nós estamos aqui 6 pessoas do basquete, das quais 5 também estão na academia. É a maneira como eu vejo isto, não é? E portanto quero agradecer-vos não só a vossa participação, mas a vossa forma de estar nestas coisas. E espero que isto possa ser um pontapé de saída. Nós já dissemos isto muitas vezes, mas que possa ser um pontapé de saída para uma cooperação entre quem está no terreno, leia-se treinadores, e quem está na academia, na linha daquilo que o Manuel João acabou de dizer. Portanto, fica o agradecimento, porque eu acho que isto são iniciativas muito importantes, não por aquilo que possam representar em si, se começarem e acabarem neste momento, se forem simplesmente um evento, mas naquilo que podem deixar como exemplo para o futuro, porque nós ou nos ajudamos e podemos dar passos em frente, ou não nos ajudamos e o vosso trabalho de investigação acaba por não ter impacto social, digamos assim, e nós também andamos, pronto, a desperdiçar dados importantes e a orientar mal o nosso trabalho. Bom, o que é que eu tiraria daqui enquanto pessoa que está a trabalhar na Federação, relativamente a questões que os vossos trabalhos levantam e que vêm sendo discutidas, mas que nunca passam propriamente da fase do debate, eventualmente do diagnóstico, mas depois passar para a fase da ação. Portanto, nós temos aí um bloqueio, que eu não sei se é uma característica atávica nossa, ou se é, ou se é um defeito organizacional. O que é um facto é que nós temos estudos feitos, temos diagnósticos feitos, temos gente com valor na modalidade e o passar para a ação, nomeadamente em tudo aquilo que implica mudança, temos sempre bloqueios muito grandes e normalmente das pessoas que têm sempre a boca cheia da palavra de mudança. Portanto, as pessoas que mais falam em mudança são aquelas menos disponíveis para mudar, porque não conseguem mudar as cabeças deles. Bom, dito isto, o que é que eu tiro daqui? Algumas coisas, acho que temos que pensar, mas lá está, pensar para fazer, para experimentar, para mudar e eventualmente para mudar atrás, em questões como, por exemplo, a questão da definição dos escalões etários, não ser por ano de nascimento e ser, já seria um passo, não resolveria tudo, e ser por época desportiva. Porque aí, estando a falar, por exemplo, 2 jogadores de um mesmo escalão etário, um nascido em janeiro e outro nascido em dezembro, podemos estar a falar de deixarmos ter um ano de diferença, e sabendo que a idade cronológica vale o que vale, mas também há estudos daquilo que eu sei que de predominância, nomeadamente nas seleções nacionais, de jogadores nascidos no primeiro terço do ano em relação aos nascidos no último terço do ano. Se os escalões etários, eventualmente, julgo eu que a definição dos escalões etários em função da época desportiva e não do ano civil, podia esbater um pouco essas diferenças. Outra das questões que me parece importante também é termos competições por ano de nascimento, porque também esbate essas diferenças. E nós temos, por exemplo, num escalão de sub-16, podemos ter um miúdo que acabou de fazer 14 anos, com um que vai fazer 17 daí a meia dúzia de dias. Estamos aqui, podemos estar a falar aqui de quase 3 anos de diferença de idade cronológica.
Pronto, sabendo eu que a idade cronológica não é um indicador fiável por si próprio. E a outra questão também relacionada com este tema ainda e que decorre dos vossos estudos, não é que não se saiba, mas quando as coisas estão comprovadas pela investigação, obviamente tem uma força diferente, é a questão das subidas de escalão e dos escalões em que os jogadores jogam, não é? E normalmente os objetivos que motivam as subidas de escalão, digamos que não são os mais nobres, não é? E deviam ser porque os jogadores devem jogar efetivamente nos escalões que possam ser estimulantes para o seu desenvolvimento e não por outras razões, não é? Pronto, eu estou a falar destas coisas mais para deixar mensagens a nós próprios que estamos metidos no dia-a-dia da modalidade. Depois há uma outra questão importante também, que é o processo de seleção de praticantes. E no nosso processo de seleção de praticantes, é muito pouco processo e é muito mais sucessão de momentos pontuais. E em que muitas vezes se seleciona em função de medidas que nos dão o rendimento no presente, em detrimento daquilo que é verdadeiramente importante, que são medidas aqui no sentido lato, que possam ser mais preditivas, digamos assim. E isto remete para quê? Remete para a necessidade de termos programas de formação que teoricamente têm que ser cumpridos pela generalidade dos jogadores, devendo, no entanto, haver, como o Manuel João chamou, fileiras de treino diferenciados para jogadores com características especiais. Mas a própria evolução do jogador ao longo de um programa de formação deve ser a pedra base do processo de seleção de jogadores ao longo da sua formação. E muitas vezes não é. Muitas vezes são momentos pontuais em que se avalia aquilo que se passa no presente e pronto, e aqueles que respondem melhor no presente avançam e às vezes deitamos fora outros que têm mais potencial no futuro. Pronto, e a última questão que eu queria frisar aqui, que é uma preocupação dos últimos tempos e que quem olha para o jogo a alto nível e nós queremos formar jogadores é para jogar ao nível mais elevado possível. A capacidade atlética hoje em dia é algo muito determinante no jogo de alto nível e nós temos aqui uma lacuna grave no nosso processo de formação de praticantes a este nível e eu gostaria que nós que trabalhamos na modalidade tivéssemos sempre presente uma frase, e vou terminar com isto, que ilustra bem o quão determinante é esta dimensão da capacidade atlética e, portanto, da vulgarmente chamada preparação física, e nomeadamente a preparação física de base, aquela que, sabendo nós que partimos de um ponto mais difícil do que há uns anos atrás, porque, tal como já aqui foi dito várias vezes, praticamente não temos nem basquete, nem nada de rua. E isso faz muita falta. E que é uma frase do professor Jorge Vieira, que é o presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, que me parece particularmente feliz e que eu apanhei num evento, num clínico em que estive com ele, em que ele diz que o que é tecnicamente desejável tem que ser fisicamente possível. E muitas vezes nós detectamos as deficiências no nosso jogo e muitas vezes não vamos àquilo que efetivamente causa essas deficiências, que muitas vezes é a incapacidade física para, no quadro do jogo, que é diferente do 1 contra 0 ou do 2 contra 0, conseguir executar coisas que, se calhar, do ponto de vista técnico, os jogadores até já dominam, mas depois que a exigência física do jogo não lhes permite pôr em prática. E pronto, é tudo muito mais haveria a dizer, mas... O nosso tempo é limitado, não temos muito mais tempo para debater a imensidão de bons assuntos que me parece que estão em cima da mesa, mas eu não queria terminar esta nossa conversa sem perder a oportunidade de ouvir uma vez mais os nossos convidados, ainda que com uma mensagem telegráfica em torno daquilo que é as palavras-chave deste simpósio. E nesse sentido lançava um repto a cada um, com o objetivo de deixarmos uma boa mensagem ao treinador da nossa realidade de formação. Avaliar e caracterizar o talento na nossa modalidade. O que é que vos sugere a cada um como mensagens fortes
a deixar ao treinador? Eduardo, começava por ti. Sim, eu acho que um dos desafios do treinador, e há muitos desafios, o treinador tem imensas tarefas, mas eu penso que os treinadores de jovens atletas têm que saber exatamente quem é que têm à frente. Quando olham para um plantel de 12, 16, seja 20, eles têm que saber o que é que têm à frente deles. Não são todos iguais e nestas idades sabemos que os atletas são mais diferentes do que iguais. E como o professor Manuel João disse, há técnicas fáceis e instrumentos fáceis de utilizar para sabermos que tipo de jogador temos à nossa frente, em que estado maturacional é que cada um deles se encontra. Quando o treinador planeia o treino e faz exercícios de competição, seja 3 contra 3, 2 contra 2, 4 contra 4, o que seja, porque é que o treinador não pensa, quando desenha esses exercícios, em não colocar, por exemplo, 3 atletas que são claramente, têm uma vantagem corporal claramente acima dos outros, contra 3 atletas que desse ponto de vista não têm grandes vantagens. O treinador deve pensar nisso quando também desenha o treino, porque isso vai ajudar a dar oportunidades iguais a todos os atletas e depois logo se verá o que é que acontece. Sérgio. Em primeiro lugar, queria pegar ali numa observação do professor Manuel João, relativamente à questão da detecção e da questão da altura, de quase retomar aquela operação à altura que houve alguns tempos atrás, que eu acho que é algo, que a altura é algo que não se pode desenvolver com o treino e acho que é um aspecto, é uma variável ou é um atributo determinante no basquetebol. Portanto, acho que um melhor processo de detecção do talento nesta questão da altura é necessário para o nosso basquete. Depois, volto a insistir na questão da importância do desenvolvimento do talento em detrimento da seleção precoce do talento. E depois há aqui outra questão que vinha aqui aos atributos tais intangíveis e que muitas vezes nós não tomamos atenção, mas que depois são os determinantes no alto rendimento, são as questões psicológicas da treinabilidade, da mentalidade, da capacidade de liderança, da confiança no treino, na competição, e que muitas vezes são estas variáveis que são determinantes depois quando os atletas estão a chegar ao alto rendimento e que muitas vezes nós, treinadores, temos essa incapacidade, e mesmo ao nível da investigação, de dar contributos. Eu, pelo menos, tenho tido essa dificuldade, era um dos meus objetivos ainda na questão do meu doutoramento, mas não consegui fazer. Como é que nós avaliamos estas características que são tão determinantes numa perspectiva também de desenvolvimento do atleta a longo prazo e que nós, muitas vezes, nós, investigadores e nós, treinadores, muitas vezes, ou não assumimos como importantes, ou então não conseguimos, através de instrumentos fiáveis, conseguir avaliá-los. Muito obrigado, Sérgio. Jorge. Eu corroboro tudo o que os meus colegas disseram até hoje. A mim parece-me importante também olhar de cima para baixo. Acho que a ideia da própria Federação poder alterar os quadros competitivos e os escalões parece uma ideia espetacular. Acho que também isso vai moldar todo este processo de desenvolvimento e seleção de talentos. Acho que é uma oportunidade de mudar, avaliar, com a ajuda e como aqui disse e muito bem, com pessoas externas, fazer outra vez, avaliar, sempre nesse processo de ir à procura daquilo que pode ser a melhor solução para a nossa realidade. Muito obrigado, Jorge. Manuel. Fiquei contente de ter visto a reabertura das traseiras na Figueira da Foz. O Sérgio está-se a rir, deve ter lá estado. Mais traseiras por Portugal inteiro. Segundo, Operação Altura, retomar a Operação Altura, retomar coisas bem feitas. Nem tudo o que é bom está para ser feito, algumas coisas foram bem feitas. Subidas de escalão e descidas de escalão. Porque é que um cadete não pode jogar aos iniciados? E que as equipas de iniciados possam ter até 2 cadetes. Para que é que servem os diretores técnicos? É alguém que pensa a modalidade do ponto de vista pedagógico. O clube diz que tem aqui um cadete, o diretor técnico avaliza, chancela. Permitir vir abaixo como se vai acima. Isso é que é biobanding. Organização da modalidade por bandas. Subidas e descidas de escalão com cotas. E aqui em Aveiro fazia o torneio de Santa Joana, que era o torneio do fim da época, em que os indivíduos tinham sido toda a época suplentes, tinham os últimos 2 meses para eles. Ora, isto já foi feito, outra coisa que já foi feita. O torneio de Santa Joana, para quem andou o ano todo no banco, chegar à primavera e ter bola na mão. Torneios de lançamentos ao nível dos clubes, das associações. Nós temos de ter lançadores de 7,5 metros, 18 metros.
no clube, os clubes fazerem o prémio do melhor lançador da semana. O McDonald's diz, este foi o melhor vendedor da semana e põe lá a fotografiazinha dele. Os clubes terem o melhor lançador da semana, o melhor lançador do mês, o melhor lançador do ano, e os miúdos vão mais cedo para o treino e começam a fazer sozinhos. Ponham a fotografia do melhor lançador na porta do balneário. Eles tratam de resolver o problema do lançamento sem o treinador. Tenho a certeza absoluta disto. Torneios de encerramento, competições de tiro longo, e perceber as culturas juvenis. Estamos a perder modalidade, estamos a perder atletas. Temos que perceber as culturas juvenis. O basquete está uma modalidade morta nas universidades. O basquete hoje nas universidades está como o latim na faculdade de letras. Já ninguém quer ir para aquilo. Querem todos fitness e futebol. E vocês são muito jovens para entrarem nesta vida e pensarem que vão ser pessoas de basquete. Muito obrigado, professor. Eu agradeço muito a vossa presença. Terminamos este simpósio de uma forma excelente. Estou muito convencido que ficaríamos aqui mais uma hora a debater este conjunto de temas, ou mais, mas é muito justo e não me canso de agradecer a presença do Eduardo Guimarães, do Sérgio Ramos, do Jorge Aredo e do Manuel João, o facto de terem colaborado connosco e permitirem que isto pudesse ter sido feito. Muito obrigado pela vossa presença, uma boa tarde. Obrigado.